Nona classificação, pessoal. Quanto à estrutura da conduta descrita no tipo legal. Quanto à estrutura da conduta descrita no tipo legal. Olha quantas classificações, tá? Vamos fazer um trabalhinho depois em relação a isso. Veja, de novo, se o crime quanto à estrutura for simples, ele não pode ser complexo. Se ele for à distância, ele não pode ser plurilocal. Se ele for de forma livre, ele não pode ser de forma vinculada. Mas nada impede dele ser simples, dele ser à distância, dele ser de forma livre. Elas vão se cumulando, ok? Então vamos lá. Nona classificação. Já nós terminamos. Lá pela 15ª, 16ª, a gente encerra. Quanto à estrutura da conduta descrita no tipo legal, o crime pode ser classificado como simples ou como complexo. Quando que o crime é classificado como simples? Quando a conduta se amolda num único tipo legal. Então, eu efetuo o disparo contra alguém e mato essa pessoa. Quantos artigos, quantos tipos legais eu preciso para amoldar este comportamento ilícito meu? Só o 121. Portanto, ele é classificado como crime simples, tá? Em relação à sua estrutura, ele é classificado como crime simples. O furto, eu adentro numa residência, arrombo a porta e de dentro da casa eu subtraio objetos. Quantos tipos legais eu preciso para amoldar essa conduta? Só o 155, portanto ele é classificado como crime simples. E assim sucessivamente. Quando que o crime, quanto à estrutura da conduta descrita lá no tipo legal, ele é classificado como complexo. Ele é complexo, e o próprio nome diz, ele é complexo, ele realmente é complexo, tá? É quando o tipo legal, o artigo, ele é formado pela fusão de dois ou mais outros crimes autônomos. E a conduta deve incidir em todos os elementos descritos dentro desse único artigo. Então veja, você vai lá e dá uma olhadinha no artigo 157 do Código Penal, que eu coloquei como exemplo para vocês. Abre o teu Código Penal aí no artigo 157 e vai dando uma lidinha. Por isso que eu boto alguns exemplos, algumas referências, pessoal. Vocês têm que abrir o código e ir lendo um por um para que vocês possam entender. O 157 diz subtrair. Dá uma olhadinha no 155. O que ele diz? Subtrair. Opa, então o 157 já pegou uma parte do 155? Pegou. Se é subtrair nos coisa alheia móvel no 155 e no 157 também é subtrair coisa alheia móvel, o legislador pegou uma parte do 155 e inseriu dentro do 157. Mas ficou só nisso? Claro que não. Olha lá, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. E o 155? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Olha o 155 aqui dentro do 157. Igualzinho, mudou nada. Mas bastou o 155? Não, né? Porque ele já está lá no 155. Não seria necessário descrevê-lo de novo no 157. Agora o legislador vai lá e pega uma parte do artigo. Qual artigo? Do artigo 129 do Código Penal, mais o 147. Olha o que o legislador diz: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, definição do 155, mediante grave ameaça. Olha o 147 aqui dentro na ameaça. Ou violência à pessoa. Violência está definido no artigo 129. Tá? Reduzindo a impossibilidade de resistência. Ou seja, o 157 nada mais é do que uma junção do 155 mais o 129 mais o 147. Esses três artigos definidos autonomamente, o legislador apanhou uma parte de cada um deles e criou o 157. Logo, o 157 não é simples, é complexo. Por que complexo? Porque ele utilizou-se da fusão de dois ou mais crimes
para a sua definição. E o sujeito ativo para cometer o crime do 157, para subtrair a coisa alheia móvel, precisa usar de violência ou de grave ameaça contra a pessoa. Senão, o crime não é do 157. Por isso que ele é classificado como complexo. A mesma situação você vai identificar lá no 159 em outros tipos legais. Dou 2 ou 3 como referência para vocês poder complementar o estudo de vocês em casa, mas vocês vão encontrar uma quantidade grande de outros aí no Código Penal. 10ª classificação, quanto ao local em que se produz o resultado. Pessoal, esse nós vamos falar rapidinho, porque nós já tratamos desse assunto quando nós falamos lá da lei penal no espaço, ok? Então agora, bem rápido, só para que vocês possam entender as suas classificações. Quanto ao local em que se produz o resultado, o crime pode ser classificado como sendo crime à distância. Lembram-se do artigo 6º do Código Penal? Nós mencionamos lá o crime à distância. Quando que o crime é classificado como à distância? Quando o resultado e a conduta se desenvolve em 2 ou mais países. Então a conduta foi aqui no Brasil, o resultado foi lá na Argentina. Esse crime de homicídio é classificado como à distância, porque uma parte dele começou no Brasil e a outra parte se desenvolveu em um outro país. Então, crime desenvolvido entre países, ele é classificado como sendo à distância. Já o crime plurilocal é quando a conduta e o resultado ocorrem em comarcas distintas, porém sediadas dentro do mesmo país. Então, eu iniciei a conduta em Santa Fé do Sul e obtive o resultado em São José do Rio Preto. Mesmo país, porém comarcas distintas. Agora, ele não é mais a distância, ele é plurilocal, ok? E o crime classificado como sendo em trânsito é quando apenas uma parcela da conduta se realiza no país, se realiza aqui no Brasil, tá? Porém, sem lesionar ou expor a perigo de lesão, sem lesionar ou expor a perigo de lesão, bem jurídico dos seus cidadãos, ou seja, dos brasileiros. Tá? Então imagine vocês a seguinte situação. Um indivíduo A está lá na Argentina e ele envia uma carta ofensiva ao indivíduo B que está lá na Espanha, na Itália, na Alemanha, em outro país. E essa carta, no trajeto dela, ela passa pelo Brasil. Portanto, ao tocar o território nacional uma ofensa a um bem jurídico, que é crime lá e é crime aqui, extraterritorialidade condicionada, o direito penal pode ser aplicado. E uma vez aplicado, esse crime é classificado como sendo em trânsito. Veja que a classificação é de crime em trânsito e não no trânsito. Se fosse no trânsito, aplicar-se-ia a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Em trânsito porque significa que ele está de passagem, ele está atravessando o nosso território nacional. E por uma questão de soberania política e jurídica, pode-se aplicar o direito penal brasileiro. E se assim o fizer, esse crime passa a receber a classificação de crime em trânsito, ok? Veja que não houve conduta aqui no Brasil, não houve resultado aqui no Brasil. Só uma parcela do crime é que passou pelo nosso território. Perfeito? Entenderam isso? Joinha? 11ª classificação, porque a gente precisa avançar. Quanto ao modo de execução admitido pelo tipo legal. Agora, a classificação pode ser de forma livre ou de forma vinculada. De que maneira eu vou executar o crime? Qual o meio que eu vou utilizar para executar o crime? Se o tipo penal não exigir meio nenhum, ele é classificado como sendo de forma livre. Ou seja, o crime de forma livre, ele admite qualquer meio de execução. Eu uso como referência ameaça aí. Veja, eu quero ameaçar alguém. Eu posso fazer isso de forma verbal. Posso chegar para a pessoa e falar assim, eu vou te matar hoje, seu infeliz. Pronto, ameaçando de forma verbal. Eu posso mandar um WhatsApp para a pessoa. Agora é de forma escrita. Eu consigo ameaçar, inclusive realizando gestos. Eu viro para a pessoa e falo, ó, para você, ó, hoje, ó. É um gesto.
Ameaça. Tá? Ou símbolo, eu mando para a casa da pessoa um mini caixão, tá? E jogo lá na garagem da casa dela. Ou eu mando um cartaz com uma caveira desenhada no cartaz. É um símbolo. Tá? O que eu estou dizendo para a pessoa? Cuidado, vou lhe matar. Mas faço isso não verbal, não escrito, não por gesto, e sim através de um desenho, de um símbolo. Admite qualquer forma que vocês imaginarem aí como meio de ameaça, o 147 admite. Portanto, ele é classificado como de forma livre. Já o de forma vinculada, não. Agora, se é vinculado, está atrelado a alguma coisa. Está vinculado a alguma coisa. Agora, o crime só pode ser praticado, só pode ser executado pelo meio indicado no tipo legal. Agora, é o legislador que indica qual é o meio. Exemplo, você pega o artigo 130 do Código Penal, transmissão de doença venérea. Se você ler o artigo 135, o nome já diz, se você tem que transmitir doença venérea, isso só pode ser feito através de relações sexuais. Você não transmite doença venérea por um comprimido. Você não transmite doença venérea dando uma comida contaminada. Precisa haver relação sexual. Portanto, agora o crime é vinculado ao ato sexual. Sem o ato sexual, não pode o crime se consumar. Portanto, ele é de forma vinculada. Só admite esse meio. 12ª classificação, nós temos aí os chamados crimes quanto ao número de bens jurídicos atingidos. Nós já falamos em relação à quantidade de pessoas, quanto ao número de agentes pessoas, unissubjetivo, plurissubjetivo. Já mencionamos quanto à quantidade e número de atos, unissubsistente, plurissubsistente. E agora nós temos quanto ao número de bens jurídicos. Agora, bens jurídicos atingidos. Esse pode ser classificado como monoofensivo ou pluriofensivo. Quando que o crime é classificado como monoofensivo? Quando ele ofende apenas um único bem jurídico. Então, o crime de homicídio, quantos bens jurídicos ele ofende? Só um. Qual? A vida. O furto, quantos bens jurídicos ele ofende? Só um, o patrimônio. Tá? Portanto, ofendendo um único bem jurídico, ele é monoofensivo. Ele é pluriofensivo quando ele atinge 2 ou mais bens jurídicos. Então, se você pegar lá o crime de latrocínio, que é uma denominação doutrinária, tá? E não está inserida lá no Código Penal, lá nós temos o chamado roubo seguido de morte, artigo 157, parágrafo 3º, ou roubo qualificado, dá na mesma, mas é mais conhecido como latrocínio, por isso que eu coloquei latrocínio aí no exemplo para vocês. Mas vamos lá. Se você pega o parágrafo 3º do artigo 137, o legislador vai lá e descreve o crime de roubo seguido de morte. Portanto, são 2 bens jurídicos atingidos. O patrimônio, porque o indivíduo tem a intenção de subtrair, então ele vai lá e subtrai joias, dinheiro da vítima, essa é a intenção principal dele. A hora que ele está subtraindo, o dono do bem jurídico, o dono das joias, tenta reagir para que eu não consiga levar. Aí eu saco da minha arma e dou-lhe um tiro na cabeça. Agora, a morte eu não queria obtê-la, mas acabei matando para poder levar os objetos que eu pretendia desde o início subtraí-los. Agora eu atinjo 2 bens jurídicos, a vida e o patrimônio, ou vice-versa, o patrimônio e depois a vida. Agora, esse crime de latrocínio ou roubo qualificado ou roubo seguido de morte, ele é classificado como pluriofensivo, ok? 13ª classificação quanto à necessidade de laudo pericial. Aí nós temos os crimes transeuntes e não transeuntes. Pessoal, cuidado com isso. O legislador inverteu, né? Se você observar, ó, ele veio aqui e colocou transeunte, não, deixam vestígios. Não transeunte, deixa. Então, houve uma inversão, ó. O não daqui está aqui.
Tá? Portanto, inverteu. Quando aqui fala não transeunte, exclui o não aqui. Portanto, não transeunte deixa vestígios. Os transeuntes não deixam vestígios. Veja, por que transeunte? Transeunte porque o crime passou. Passou e não deixou marcas, não deixou sinal. É o crime de passagem. Passou sem deixar rastros. Portanto, transeunte não deixa vestígios. Se ele não deixa vestígios, você não precisa de laudo pericial. Não exige laudo pericial. Então, os crimes praticados verbalmente, ele não deixa vestígio. Ou você fala e o crime se consumou, ou você não fala e não tem crime. Então, a ameaça, o desacato, a injúria, a calúnia, a difamação. Eu viro para alguém e digo, você é um corno. Tá? Qual foi a marca que este crime deixou? Nenhuma. Eu preciso, para o crime de injúria, requisitar perícia para materializar esse crime? Lógico que não. Qual vai ser a materialização? Testemunhas. Vou chamar testemunha que ouviu eu ofender a honra da pessoa, mas eu não preciso de laudo pericial, ok? Já o crime não transeunte, gravem isso, ó, ele é classificado como não transeunte, porque se ele é não transeunte, ele não transita. Se ele não transita, ele fica. Se ele fica, ele deixa vestígios. Portanto, o não transeunte deixa vestígios. Se deixa vestígio, você precisa de laudo pericial. Eu passo a faca no braço de alguém, cortei o braço de alguém, lesionei o braço de alguém, ficou marca, portanto ele não transitou. Se ele não transitou, ele ficou. Se ele ficou aqui, eu preciso chamar o médico legista para o médico legista materializar isso. Agora eu preciso de laudo. Se eu entro numa residência e danifico a porta, o dano permaneceu. Portanto, eu preciso chamar a perícia para ir lá para materializar o dano do rompimento do obstáculo para que eu pudesse entrar na casa. Então, gravem isso, não transeunte não transita. Se ele não transita, ele fica. Se ele fica, ele deixa marcas. Se ele deixa marcas, se ele deixa vestígio, você precisa de laudo pericial, ok? 14ª classificação, estamos terminando. 14ª classificação quanto à autonomia delitiva. Quanto à autonomia delitiva. Agora o crime é classificado como principal ou como acessório, também conhecido como crime parasitário. Por que parasitário? Porque ele depende exclusivamente da prática de um crime anterior para que ele possa ocorrer. Então vamos lá. O crime é classificado quanto à autonomia delitiva de principal porque ele, crime principal, não depende da prática de nenhum crime antes. Então, o crime de homicídio, para existir, precisa de um crime anterior? Não, não precisa. Ele é autônomo por si só. Portanto, ele é principal. Tá? O crime de furto, precisa de algum crime anterior? Não, nenhum. Ele é principal. O crime de estupro, precisa de... Não, nenhum. Estelionato, não, nenhum. A maioria dos crimes são classificados como crimes principais quanto à sua autonomia. Já o acessório ou parasitário, esse depende de um crime anterior. Sem o crime anterior, ele não subsiste, ele não existe. Por isso que ele é acessório. Ele depende desse crime anterior. O artigo 180 do Código Penal define o crime de receptação. Para que haja o crime de receptação, precisa antes ter um crime anterior. Então, por exemplo, alguém foi lá e subtraiu uma moto. Eu tenho um crime de furto. Aí o indivíduo que subtraiu a moto vende a moto mais barata para mim. E eu compro a moto. Eu furtei a moto? Não. Mas eu comprei um objeto sabendo o produto de crime. Logo, eu respondo por receptação. A receptação depende do furto anterior. A mesma coisa para o favorecimento pessoal. O indivíduo comete um crime, por exemplo, matou alguém. Aí ele vem e me procura, fala, Luiz, matei uma pessoa, eu preciso me esconder aqui porque a polícia está no meu encalço. Você me dá abrigo? Eu falo, corre aqui e entra debaixo da minha cama que fica escondido aqui dentro. Agora estou favorecendo uma pessoa.
só há o favorecimento pessoal porque antes ele cometeu um crime de homicídio. Ou poderia ser um furto, um roubo, não importa, qualquer crime anterior. A mesma coisa o favorecimento real, artigo 349 do Código Penal. O indivíduo chega na minha casa e fala, eu furtei essa moto aqui. Eu não posso levar a moto para minha casa porque eu sou suspeito da polícia, ele vai bater na minha casa daqui a pouquinho. Posso deixar a moto aqui no fundo da tua casa por uns 2, 3 dias, depois eu venho buscá-la e levar para um desmanche? Eu falo, só estou fazendo isso porque você é meu amigo. Guarda a moto lá no fundo. Estou favorecendo o indivíduo da prática de um crime anterior. Isso é chamado de favorecimento real. 349 é um crime parasitário. Ele depende do crime anterior. Portanto, ele é acessório. Última classificação, e ela agora não tem uma denominação específica, por isso que eu mencionei aí para vocês outras classificações diversas, tá? Porque essa não tem, elas são individualizadas, separadas, tá? Então, quando que o crime é classificado como vago? O crime é classificado como vago, tá? Quando ele tem como sujeito passivo, ou seja, vítimas, ofendidos, tá? Ente sem personalidade jurídica. Então você pega lá o artigo 288 do Código Penal, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim de praticar crimes, tá? Qual é o sujeito passivo? Qual é a vítima desse crime? Não sei. O indivíduo pode associar, por exemplo, a praticar assaltos a bancos. Quais são as vítimas desse assalto a bancos? Sei lá. Os correntistas, quem são os correntistas? Não identifico. Ou seja, a sociedade como um todo acaba sendo vítima. Artigo 33 da Lei 11.343/06, a Lei de Drogas, ou a Lei Antidrogas, né, que é a denominação mais correta. Se você pegar o artigo 33, ele define o crime de tráfico ilegal de drogas. Então veja, o tráfico é você ter a droga para a venda. Pergunto, quais são as pessoas vítimas desse crime? Você vai falar, quem vai usar a droga? E aí eu pergunto, quem vai usar a droga? Você fala, não sei, quem comprar. Eu falo, quem vai comprar? Você fala, também não sei. Ou seja, você não tem uma vítima determinada. Acaba sendo a sociedade como um todo. O Estado acaba sendo a vítima, na verdade. Portanto, são chamados crimes vagos, ok? Eu tenho também o chamado crime exaurido. O crime é exaurido porque após se consumar, alcança sua consequência final. Após se consumar, alcança sua consequência final, podendo ser um indiferente penal. Então veja, eu pego lá o crime do artigo 142, falso testemunho. Tá? Quando que o crime de falso testemunha se consuma? Ele se consuma no momento em que eu faltar com a verdade. Na hora que o juiz me perguntar lá na audiência e eu mentir no processo, o crime já está consumado. Quando que esse crime de falso testemunho vai se exaurir? Só depois da minha mentira. Em que momento? Quando o juiz for sentenciar. Portanto, o exaurimento se dá no momento posterior à consumação. Ok? Por isso, exaurido. Crime consumado é uma coisa, crime exaurido é outra. Pode ser que alguns crimes venham a se exaurir no exato momento da sua consumação, mas nada impede do exaurimento dar-se dias, semanas, meses depois. Então ele consumou hoje e vai se exaurir só daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses. Pode ter crime que prolonga o exaurimento por anos, tá? Nada impede que isso ocorra. O importante é saber que consumação é uma coisa, exaurimento é outra. Geralmente o exaurimento se dá após a consumação. Crime classificado como sendo progressivo. Pessoal, o crime é classificado como progressivo quando, para se consumar, o agente obrigatoriamente tem que passar por outros crimes menos graves. O crime progressivo e a progressão criminosa, essas duas classificações nós já analisamos quando falamos do conflito aparente de normas, tá? O crime é classificado como progressivo
quando o indivíduo, para praticar um determinado crime, obrigatoriamente ele precisa passar por outros menos graves. Então, para praticar o crime de homicídio, obrigatoriamente eu preciso antes lesionar. Mas a lesão é meio necessário e obrigatório para o crime de homicídio. Não tem como eu matar alguém se antes eu não lesionar essa pessoa. Já a progressão criminosa, ela ocorre porque o indivíduo vai alterando o dolo, aproveitando o mesmo contexto fático, ok? Então veja, o indivíduo queria, primeiro ele pretendia lesionar, tá? Aí ele vai lá e lesiona. Aproveitando que ele lesionou, ele altera o dolo e acaba matando a pessoa. Agora eu tenho uma progressão criminosa. Há 2 ou mais crimes, mas o agente responde apenas pelo crime mais grave. Princípio da consunção diante do conflito aparente de normas. Pessoal, por esta semana o nosso conteúdo foi esgotado. Estudem muito isso, porque isso é de uma importância imensa para vocês a partir do ano que vem, tá? Um abraço a todos e até a próxima semana.